Essa que é bom a beça, irra. O Mussolini da Moca, também atende por Alexandre de Moraes, determinou ontem que a defesa de Jair Bolsonaro se manifestasse em 48 horas sobre o vídeo feito por inteligência artificial que simula uma fala do ex-presidente exibido na convenção do PL que lançou a candidatura de Flávio à presidência. Essa que é bom a beça, irra. O Mussolini da Moca, também atende por Alexandre de Moraes, determinou ontem que a defesa de Jair Bolsonaro se manifestasse em 48 horas sobre o vídeo feito por inteligência artificial que simula uma fala do ex-presidente exibido na convenção do PL que lançou a candidatura de Flávio à presidência. Moraes pediu esclarecimento se houve autorização de Bolsonaro para o uso de sua imagem de voz. Hoje, a defesa de Jair Bolsonaro informou a Moraes que não houve qualquer autorização para a produção e divulgação do vídeo. Aspas, Jair Messias Bolsonaro não produziu, não solicitou, não autorizou e não divulgou o referido conteúdo. Bolsonaro encontra-se com o direito de visita suspenso por 30 dias, enquanto seu filho Flávio permanece impedido de visitá-lo pelo prazo de 90 dias, circunstância que por si só evidencia a inexistência de qualquer contato destinado à obtenção de autorização específica para a elaboração do referido material. Fecho aspas. Aliás, a repercussão jurídica provocada pelo vídeo levou aliados de Flávio a defenderem uma mudança de estratégia para a campanha presidencial, que passa até mesmo pelo uso de bonecos de papelão, totens de papelão. Enquanto isso, o TSE terá que definir até que ponto o uso da inteligência artificial para retratar o ex-presidente pode ou não violar as regras definidas para as eleições de outubro. Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, foi sorteado como relator da ação. Embora pessoas próximas a Flávio continuem convencidas de que a iniciativa não tenha violado regras eleitorais, a orientação transmitida ao presidenciável é evitar, por enquanto, novas peças produzidas com a tecnologia até que o TSE dê maior segurança jurídica sobre o seu uso nas eleições. Essa percepção de legalidade ganhou força depois de uma declaração de Cássio ao jornal Estadão, em que ele diz o seguinte, aspas, usar inteligência artificial para fazer campanha é lícito, o que não pode é usar para prejudicar alguém, fecho aspas. E tem razão, né? Tem toda a razão. E até mesmo porque, se existe alguma regra, essa regra manda avisar que é inteligência artificial. Sim. E a primeira coisa desse vídeo é falar, isso aqui não é real. Isso aqui é inteligência artificial, isso é uma simulação. Foi avisado, está dentro da lei. E não prejudica ninguém. Portanto, não é ato ilícito. Para ser ato ilícito, tem que ter uma prejudicialidade. Porque senão não tem razão, não tem juridicidade falar em ilicitude se não há o mínimo prejuízo a alguém. Além disso, em outra frente de eventuais desdobramentos jurídicos, a participação de Bolsonaro por meio de IA poderia configurar uma violação das medidas cautelares que ele precisa cumprir por determinação de Alexandre de Moraes. Enquanto isso, aliados veem no tradicional boneco de papelão de Bolsonaro uma alternativa para manter a presença simbólica do ex-presidente nos atos políticos sem criar novas polêmicas. E de acordo ainda com o jornal O Globo, ministros do STF já sinalizaram a interlocutores, esta é a merda no Brasil. Não é o TSE, tem o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos tratar de eleições, o venerando TSE, que não serve pra porra nenhuma, como vocês vão ver. Porque o STF já tá assim, se não der nada no TSE, nós vamos entrar em cena, no caso do vídeo do Bolsonaro. E eu continuaria a pauta se o TP subisse. Fácil. Então, se o Bolsonaro não for punido, nós entramos em cena. A avaliação reservada de 3 sem-vergonhas. Porque eu não vou falar que são 3 ministros. Porque 3 ministros, 3 juízes que vão na moita, na escondida, falar pro Globo, olha, se não condenarem o Bolsonaro, as meninas superpoderosas vão entrar em ação, meu amor. É 3 mariconas sem vergonha. Primeiro lugar, porque já está prejulgando. No sigilo. O que é pior ainda.
Segundo, que está falando para a imprensa, vamos catar coquinho, lasca a unha do dedo mindinho, enfia no toba e roda para ver se sai faísca, depois tira e faz, ó, vê se tá cheiroso. Mas já prejulga e já fala, olha, não importa, se o TSE não ferrar o Bolsonaro, a gente ferra aqui no STF. Né? Aí eu perdi aqui o negócio. A avaliação reservada de 3 magistrados é que a manifestação de Cássio Nunes Marques, de que o uso da inteligência artificial é lícito desde que não prejudique alguém, pode abrir precedentes perigosos. Isso é muito perigoso. Segundo esses ministros, né, os 3 arautos do inferno, se não houver punição aplicada pelo TSE, Cássio fará um libera geral para o uso da ferramenta, que precisará ser limitado pelo STF. Não é nem o legislativo mais. O legislativo não vale nada. Precisará ser limitado pelo STF. Já que esses magistrados consideram certo que o tema chegará à corte por meio de alguma reclamação, então eles já estão prejulgando. Além disso, ministros do STF e também do TSE avaliam que o uso sistemático de materiais produzidos com inteligência artificial envolvendo a figura de Bolsonaro pode, inclusive, configurar abuso de poder com possibilidade de cassação da chapa. E ainda tem uma teoria do Cássio Conká, tá? Que, segundo o Globo, ministros do TSE e do STF acreditam que existe uma teoria da conspiração sobre as eleições que vem alimentando o Cássio Nunes Marques. Para esses magistrados, a maior desconfiança de Cássio é sobre as pesquisas eleitorais. Desde o ano passado, o presidente do TSE já dividiu com outros ministros sua desconfiança sobre uma possível manipulação de pesquisas para favorecer candidatos e, quando fala sobre o tema, chega a citar exemplos que diz ter conhecimento no Piauí, o seu estado. E também estado do Ciro Nogueira, o Cilo Nogueira. Por conta disso, o Cássio Nunes Marques propôs o tal selo dos institutos magistrados. Está muito louco. O STF vai decidir essa eleição, Eduardo, no final das contas, ou não? Já podia falar isso, né? Não, é o que eles querem, né? Então encerra tudo, né? Já declara Lula como vencedor, a gente economiza com o fundo eleitoral, vai todo mundo para casa, né? Então, é óbvio, tá muito claro aí a atuação, e você vê muito também claramente que eles usam o inquérito das fake news como ferramenta, né? Ao mesmo tempo que acabam ultrapassando a competência, invadindo, né? A competência do Cássio Nunes Marques, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, eles não se importam. E aí tenta dar um caráter personalíssimo, igual seria uma carta de próprio punho, a uma inteligência artificial. E colocando a própria pré-candidatura, né, agora a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, junto com o que eu vi, que o ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão, já fazendo esse teor da decisão dele, vinculando o Jair Bolsonaro à pré-candidatura do Flávio. E aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você tem conhecimento da inteligência artificial? Se tem, você acabou praticando falta grave, tem que ser revogada a sua prisão domiciliar. Você não tinha conhecimento? Então Flávio Bolsonaro praticou o deepfake, que seria o parágrafo 1º do artigo 9º, né, o artigo 9C da resolução que trata exatamente sobre inteligência artificial. É uma forma bem cretina, bem canalha, exatamente para perseguir opositores e deixar mais ainda, mais elemento de perseguição, tanto a Jair Messias Bolsonaro quanto a Flávio Bolsonaro. E aí eu concluo. Pior ainda é a pessoal admitir que o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, abordem o inquérito das fake news como ferramenta de uso para coibir eventuais abusos ao processo eleitoral na interpretação deles, mesmo que vá contra e viole, né, o colega deles de corte, aí presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques. Completo absurdo, Pavinato. Olha, e o mais engraçado, Segre, é esses ministros, né, essas mariconas do reservado, passarem recado pro TSE através da imprensa. Absurdo. Né, usar a imprensa como garoto de recado. E na imprensa ninguém para se perguntar. Escuta aqui, o senhor não está prejulgando o caso? O senhor não seria suspeito caso o caso fosse para o STF, já que você está falando isso? Não, a imprensa, o Globo, no caso, se contenta em passar o recado. Claro, claro. O Globo virou garoto de recado de ministro autoritário. É isso que virou o Globo. Mas olha a situação complexa em qual tanto o TSE
quanto o STF, com esses ministros, fica. A lei do uso da inteligência artificial foi na última eleição, em 2024, que já começava a aparecer alguma coisa e foi ainda mais determinante nessa próxima eleição que teremos. Como muito bem mencionou Eduardo, a restrição é deepfake, que é uma utilização de inteligência artificial que possa divulgar alguma falsa notícia, seja para favorecer alguém ou seja para prejudicar alguém. O vídeo de inteligência artificial do presidente Bolsonaro foi feito com uma tecnologia muito antiga. É muito ruim o vídeo como inteligência artificial. Digo isso com conhecimento de causa. Eu tenho uma empresa de inteligência artificial que faz precisamente esse tipo de trabalho. E o vídeo, a imagem do presidente, primeiro, começou dizendo: eu não sou eu, sou uma inteligência artificial. Ou seja, está já determinando, conforme a legislação, avisando que isso tem uso de inteligência artificial, conforme a legislação determina. A outra questão tem a ver com que, se o uso de inteligência artificial for utilizada com uma tecnologia nova, com a tecnologia que existe hoje, garanto para vocês que não tem nenhuma tecnologia 100% confiável que possa garantir se uma foto ou um vídeo é verdadeiro ou por inteligência artificial. Se você não acredita no que eu estou te dizendo, entra na inteligência artificial que você usa, ChatGPT, Gemini, ou o que for, e pergunta: existe tecnologia 100% confiável que possa garantir com 100% de certeza que uma foto ou um vídeo é feito por inteligência artificial? E a resposta que vai te dar a inteligência artificial é não. Não, a urna eletrônica. Não existe. Se perguntar para a urna eletrônica, ela sabe. Não existe. E é provável, mas não tem. Então, o TSE vai ter um problema muito sério, porque não tem como identificar essa determinante se é ou não feito com inteligência artificial. E no caso do Flávio Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, o Alexandre de Moraes foi tendencioso, porque ele, quando faz a pergunta com 48 horas de determinação, diz: me diga se é autorizado por Bolsonaro, nesse caso volta para a Papuda, ou me diga se não foi autorizado, nesse caso o PL e o Flávio correm risco de ter problemas eleitorais. Sendo que quando Lula pediu votos para Simone Tebet e a Marina Silva, saiu hoje R$15 mil de multa. Então, gente, está ficando muito escancarado que uma parte da ideologia pode tudo e a outra parte da ideologia não pode nada. A defesa de Jair Bolsonaro deveria ter respondido numa linha: de que vídeo você está falando? Porque o Bolsonaro está incomunicável. Então ele não vê e não pode autorizar nada. Somente isso. E dessa forma evitava colocar ou uma responsabilidade ou a outra responsabilidade. O que a gente não pode ter no Brasil, isso o STF devia se preocupar, era com juiz artificial, ministro artificial, tribunal artificial, Supremo artificial, jurisprudência artificial, aplicação artificial do direito e, portanto, direito artificial. Esse é o problema do Brasil. Hoje nós não temos justiça, nós temos um artifício de justiça, uma justiça artificial, lei artificial, juiz artificial, saber artificial. Que pior do que inteligência artificial é o notável saber artificial. Ao invés de ser suco é tangue, nem tangue, é aquelas porcaria que vendia no barzinho, que custava 1/10 do tangue. O tangue, pelo menos o Alfredo trazia dizendo: o menino quer mais suco. Então a gente tem que parar com essa porcaria de Supremo Artificial em primeiro lugar. Falar em Supremo Artificial, hoje, depois de um evento no Palácio do Planalto, Lula chamou Moraes para um café. A breve conversa informal foi registrada por câmeras rapidamente e ela repercutiu. Essas imagens repercutiram nas redes sociais e nos bastidores da política. Veja o vídeo. Uma caneta, chefe. A careca do Alexandre de Moraes é tão careca que parece inteligência artificial. Não parece? Parece. Agora você veja uma coisa. Uma das razões pelas quais o Lula foi solto foi em razão do Sérgio Moro ter aceito
o convite do inimigo do Lula reputado pelo STF como tal. Porque o Jair Bolsonaro não teve nada a ver com a Lava Jato. Nada, zero. Rien de rien, nada. Então, um dos motivos pelo qual o Lula foi descondenado é que o Sérgio Moro, ele teria condenado o inimigo do homem que o fez ministro. E agora o que a gente está vendo? O inimigo do Bolsonaro chamando o cara que condenou o Bolsonaro para tomar um café. É. Ou a gente tem direito nesse país ou não tem. Ou a gente tem Constituição de verdade, ou a gente tem Constituição artificial. Chega desse Supremo artificial. Chega dessa disfarçatez, essa falta de vergonha. Se o Lula foi descondenado, por quê? O sujeito que condenou o Lula aceitou um cargo de ministro oferecido a posteriori, muito tempo depois, pelo inimigo político do Lula. Que se dirá o juiz, o ministro que condenou Bolsonaro, estar pouquíssimo tempo depois tomando cafezinho com o principal inimigo declarado de Bolsonaro. Esta eleição é uma piada só pelo fato de Jair Bolsonaro, não digo nem não estar nela, mas não poder falar sobre ela. Quem nos acompanha pela Smart TV, eu vou pedir 2 minutinhos para você, mas nós continuamos aqui no YouTube. Aliás, o Alemão, você encontrou aquele vídeo da Janja que nós falamos no começo? É uma entrevista que ela deu pro eu não sei o que eu faço aqui. Eu não sei o que eu faço aqui, então. É, porque vocês não me ajudam em muita coisa, né? Vocês vêm com novidades, vocês não me ajudam em absolutamente nada. É, pois é. Pois é. Para quem estava com saudade dele, o vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.